Com a evolução da tecnologia, o avanço para um mundo digital já é realidade, principalmente quando se trata de redes sociais. Porém, ainda existem muitos perigos, tanto para crianças como adolescentes. E é por isso que a nossa equipe de reportagem conversou com a psicóloga infantil Juliana Bagnoli, que nos explicou os reais perigos que esse excesso de exposição pode gerar. Primeiro falando sobre o uso da internet. Isso pode gerar tanto efeitos positivos quanto efeitos negativos nas crianças e nos adolescentes. E o que vai mandar nesses efeitos são alguns fatores, como o monitoramento das famílias aos conteúdos que estão sendo acessados, a como essa criança e esse adolescente interage com a internet, uma conversa sobre os perigos e o quanto essa criança tem que estar atenta a alguns sinais. Então ela precisa de um monitoramento constante enquanto ela está fazendo uso da internet, uma boa relação familiar para que esses conteúdos possam ser conversados com naturalidade, com tranquilidade, e também um tempo bem estabelecido do uso de telas. São principalmente esses fatores que vão dizer para a gente se essa vai ser uma interação positiva ou negativa com a internet. E aí, de pontos positivos, a gente poderia ter essa criança, esse adolescente desenvolvendo algumas habilidades com a internet, desenvolvendo mais da criatividade, criando um espaço até para fazer novos amigos, para se sentir pertencente a algum grupo. Mas a gente também teria efeitos negativos se esse monitoramento, se essas questões todas que eu apontei não estiverem acontecendo de maneira positiva. Então, de pontos negativos, o que a gente pode ter é essa criança desenvolvendo uma baixa autoestima, essa criança tendo acesso a conteúdos inapropriados para sua idade, por não saber diferenciar quais conteúdos seriam adequados e quais conteúdos não. A gente pode ter também essa criança sofrendo o que a gente chama de cyberbullying, que são essas ofensas no mundo digital. A gente pode ter ela tendo uma superexposição da sua imagem por não saber que isso é inadequado, tendo a sua privacidade invadida, a sua segurança invadida. Então, são muitos fatores preocupantes quando a gente pensa nessa falta de monitoramento das famílias para o uso de internet, das crianças e dos adolescentes, mas principalmente esses fatores. É muito importante que esses pais conversem com as crianças antes delas passarem a ter acesso à internet, conversando sobre os conteúdos que são permitidos e os conteúdos que não são permitidos, mas que eles façam um monitoramento em tempo integral dos conteúdos que estão sendo vistos. Hoje a gente tem opções já nos celulares de liberar perfis infantis e os pais têm acesso a tudo que essa criança vai acessar, tanto a conteúdos quanto a aplicativos, e os pais conseguem liberar ou não, conforme eles vão julgando aquilo positivo ou não para aquela criança, mas também é importante que eles sempre expliquem por que aquilo é positivo, por que aquilo não deve ser acessado, quais são os riscos daquilo, por que não é próprio para a idade daquela criança. Então, eles precisam ter essa conversa com as crianças para que fique muito claro o que é positivo ou não, mas junto disso, esse monitoramento em conjunto. Então, acessar os conteúdos junto com a criança e conversando sobre aquilo fazer ou não bem para essa criança, para que ela também já possa ir entendendo, bom, esse conteúdo é bom para mim, esse conteúdo não é tão bom assim. E aos poucos, conforme essa criança vai crescendo, passa por uma fase de pré-adolescência, de adolescência, os pais vão conseguindo dar um pouquinho mais desse controle para essa criança que está em desenvolvimento, né? Entendendo que ela já tem maturidade para decidir com relação a esses conteúdos. Mas nesse primeiro momento é importante que aconteçam essas conversas e que esse monitoramento seja em tempo integral. Conversar com a criança, quando ela vai assistir um novo conteúdo, é importante que ela fale com os pais e que os pais já entendam que ela vai assistir esse novo conteúdo e digam para ela, olha, isso está liberado, isso não está liberado, mas trazendo também as explicações sobre isso. Então, uma boa conversa, um bom relacionamento entre a família é muito importante para que a criança não sinta que ela está sendo só punida para não assistir aquele conteúdo, mas que entenda que aquilo realmente não vai fazer bem. É claro que os pais precisam ter uma atenção redobrada sobre a vida digital de seus filhos. Porém, em Arapongas, nós já temos algumas políticas públicas que explicam os perigos desse excesso de exposição. E é claro que este problema pode até mesmo acabar afetando o desenvolvimento no futuro desta criança. O ano passado, eu criei um projeto junto com a Polícia Militar, né, do PROERD, a Aline, no caso, soldado Aline. Nós criamos esse projeto, então, para que pudesse proibir, de fato, músicas que venham trazer aí uma erotização para as crianças, né? Até porque elas não têm maturidade do que está acontecendo, daquela fala, daquele gesto que ela está fazendo. Então, esse projeto foi criado o ano passado, né? E ele é direcionado não só espaços públicos, mas também
espaços privados, desde que haja uma denúncia, né? E essa pessoa, né, ou essa empresa ou qualquer outra pessoa será aí penalizado por essa ação, visto que ali ele está infringindo aí a dignidade da criança, que é aquela primeira fase ali, onde a criança não sabe de como lidar com tudo isso. Um outro ponto principal que vai acontecer com a vida dessa criança é a sexualização precoce dessa criança. Então, quer dizer, essa criança pode ter certeza absoluta. A hora que ela estiver ali numa idade, e eu vou chutar longe, viu? De 10 anos, a sexualidade dela estará extremamente aflorada. Então, esse é o grande prejuízo. Você tirou daquela criança uma fase tão importante da vida dela, por questão de você, às vezes, até dentro da própria família. Então a gente não está falando de longe, nós estamos falando dentro da própria família muitas vezes. Coloca uma música ali de funk, não se preocupa quem está ouvindo e a criança está fazendo a mesma coisa ali, né? Não só cantando, mas também dançando. Então com isso você está acabando com aquela fase da criança. E depois também não vá cobrar essa criança lá na frente por tão cedo ela se envolver sexualmente com alguém. Porque se torna algo muito comum para ela. Para ela está tudo certo. Então você confunde o quê? Todo o lado afetivo da criança. Ela entende isso como afeto. Olha o prejuízo que você está dando. Tá? Ela entende isso como afeto. Então existe uma confusão e você acaba aí tirando uma boa parte do desenvolvimento da criança, né? Que é muito importante, que é a principal parte, que é estruturar ali a criança para que ela saiba se socializar. Então, quando você faz isso, você banaliza a música e você normaliza aquilo que é errado, né? E aquilo que é errado para a criança se torna certo. E não é nenhum erro da criança, e sim daqueles que estão à sua volta.